Fala galera, tudo bem com vocês? Segunda aula da nossa disciplina. Espero que você tenha assistido a primeira aula. Se não assistiu ainda, vai lá, para essa aula, assiste primeiro a outra, que nós falamos a respeito da estrutura de um documento, para conseguir identificar em um site padrões, onde a gente vai estruturar esses padrões e criar as nossas páginas. E para a gente dar início, só recapitulando um pouco, falando a respeito da estrutura de um documento, vamos olhar para o site do IFMS para a gente conseguir pensar naquelas estruturas que a gente visualizou, e como subdividir as partes específicas através de um site real da internet. Então a gente está aqui no site do IFMS, ele está aberto aqui, e a gente pode visualizar e identificar algumas partes específicas. Dentre essas partes eu tenho aqui o cabeçalho do site específico aqui do Instituto Federal. O que esse cabeçalho tem? Ele tem a logo da empresa, que aqui nesse caso aqui a gente tem um texto específico com o nome da instituição, que é o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. A gente tem um campo de busca, a gente tem alguns itens aqui para que eu possa navegar no meu site específico que eu estou visualizando. A gente tem dentro do cabeçalho também um outro menu de navegação aqui que a gente consegue acessar outros sites externos, conteúdo em Libras, dentre outras informações. E aí a gente, seguindo um pouco, a gente consegue visualizar aqui que a gente tem uma parte específica que são os banners de destaque do site. Aí no site do Instituto a gente tem um menu lateral, que ele segue praticamente até o final, essa estrutura nós visualizando aqui no canto esquerdo. A gente tem toda essa estrutura aqui que ela é padrão. Qualquer página que eu visitar, vou abrir essa notícia. Padrão se mantém, cabeçalho se mantém, o padrão do menu lateral se mantém. O que vai mudar justamente é a parte do conteúdo. A gente olhando um pouco mais para baixo aqui, vou lá para o site, para a página inicial. Olhando um pouco mais para baixo, a gente tem a parte do conteúdo, que é subdividido aqui em algumas notícias. Nesse caso, especificamente, a gente tem 6 notícias, alguns banners laterais, uma notícia principal aqui, que é a que a gente acabou de clicar, outras informações aqui, subdivisões. Essa parte, justamente, ela se diz a respeito do conteúdo, então ela vai mudar de uma página para outra, mas o conteúdo sempre vai estar posicionado no mesmo lugar, da mesma forma que o menu lateral, o rodapé, cabeçalho. E aqui embaixo a gente tem o rodapé, que ele é padrão para todas as páginas do IFMS. Qualquer conteúdo que eu clicar aqui, eu tenho esse padrão de rodapé, com essas informações específicas. Então perceba que nesse site real a gente consegue identificar cada parte específica, e essas partes são padrões para todo o site. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em participação social, no menu lateral, o cabeçalho se mantém com a mesma estrutura, menu lateral aqui se mantém, rodapé se mantém. O que vai mudar? O conteúdo. E esse conteúdo específico ele muda, mas o posicionamento onde ele está na página é sempre o mesmo. Então a gente falou sobre isso na aula passada, a respeito da estrutura de um documento. E hoje a gente vai dar continuidade, falando um pouco mais aí a respeito da prática, começar a desenvolver realmente uma página para a web. Então na última aula a gente finalizou falando do que a gente precisaria, que é o editor de texto. Então provavelmente nesse momento que você está assistindo essa aula, você já instalou o editor de texto, já clicou no link, já baixou, já instalou, já pode utilizá-lo. Então, independente de qual você escolheu, Bracket, Sublime, Atom, Dreamweaver ou outro específico, todos eles vão servir para que a gente possa escrever os nossos códigos e conseguir visualizar. Antes da gente entrar na escrita mesmo de um documento, é interessante você olhar para essa estrutura de pastas, para que você já comece a se acostumar com ela e sempre definir os seus projetos com esse padrão, seus projetos iniciais. Isso não é obrigatório,
tá? Mas é só uma convenção que normalmente você vai encontrar nos projetos aí que utilizam HTML, CSS e JavaScript, um padrão para que você consiga organizar da melhor forma os seus projetos. Aqui assume-se que você tem uma pasta onde você vai escrever o seu projeto. Dentro dessa pasta eu tenho uma outra pasta chamada CSS. Aqui vão estar todos os arquivos que vão se relacionar à estilização das nossas páginas. Isso a gente vai ver um pouco mais à frente, tá? Mas já se acostumem com essa pasta onde a gente vai colocar todos os arquivos que diz respeito à formatação, né, da página. Uma outra pasta onde a gente vai colocar todas as imagens específicas. A imagem, o banner que a gente vai utilizar, a logo da empresa, alguma imagem específica que a gente vai necessitar ali na criação da nossa página. E uma outra pasta, JS, né, onde a gente vai colocar todos os arquivos JavaScript, que vai trazer a interação ali, vai responder aos eventos na nossa página. Isso a gente vai ver um pouco mais à frente também. E a gente vai focar um pouco mais na criação dessas páginas aqui, que é o início da nossa disciplina, que é trabalhar no desenvolvimento HTML e criar as nossas primeiras páginas. Então, essa é a estrutura que a gente vai utilizar por padrão aí nos nossos projetos. Inicialmente você não precisa dessa pasta, porque a gente não está escrevendo arquivo CSS ainda, e não precisa dessa, que a gente não vai estar escrevendo arquivos JavaScript ainda, tá? Mas é uma convenção, um padrão que a gente vai utilizar para definir e salvar os nossos arquivos. Então a gente começa na prática aqui falando um pouco a respeito do HTML. O que significa o HTML? Basicamente, a definição do HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto. O que significa hipertexto? Textos que contêm links. O que é um link, né? A gente vai ver isso um pouco mais à frente, mas basicamente tudo na internet se resume a link. Para eu navegar de uma página para outra, eu preciso de um link. Para que eu consiga acessar um determinado conteúdo na internet, eu preciso de link. Então a internet ele trabalha com páginas interligadas através de links. Então, se eu tenho um site institucional, esse site tem 15 páginas, todas elas são acessadas e ligadas através de links, tá? Então, hipertexto significa texto que contém links. Seus elementos são hierarquicamente organizados, a gente vai ver a estrutura desse documento, como a gente criar, como a gente definir, e tudo tem o seu determinado lugar para ser inserido. Então eu tenho um padrão específico onde eu vou inserir determinado conteúdo para que eu consiga justamente visualizar esse conteúdo de forma satisfatória, da forma correta. Beleza? Então a gente pode pensar no HTML como um esqueleto que dá estrutura a todas as páginas. Tudo que a gente visualiza ali é o HTML, é a marcação, a estrutura, né? O que dá forma ali, o que vai definir que o navegador vai conseguir enxergar, olhar para o meu código, né? Quando eu executar o código no navegador, ele vai conseguir identificar no meu código, isso é um parágrafo, isso é um título, isso é uma imagem. Então, a partir dessa identificação, dessa estrutura, do esqueleto, ele vai conseguir identificar cada parte do meu site e conseguir mostrar essas informações na forma que elas precisam ser mostradas. Um título ser mostrado como um título. Uma imagem aparecer realmente a imagem, não outra coisa. Então, todas essas marcações aí que a gente utiliza no HTML, justamente é esse esqueleto da nossa página. O que a gente consegue criar com HTML? Basicamente, tudo, né? Parágrafos, cabeçalhos, imagens, áudio, vídeo, links, infinidade de coisas. Tudo que a gente visualiza na internet é através do HTML. É a visualização, a parte visual do que a gente consegue enxergar, né, num site. Ele é reproduzido por meio das marcações textuais ali, que é as nossas marcações do HTML. Como qualquer outra linguagem, né, vocês provavelmente já trabalharam com alguma linguagem de programação, o HTML tem sua própria sintaxe, ou seja, sua forma de escrita, as regras que eu preciso seguir para que eu escreva um determinado conteúdo e aquele conteúdo seja apresentado realmente da forma como eu quero, da forma como eu preciso. Tá? Então, essa sintaxe, essas marcações no HTML, elas são denominadas como tags. Então, toda vez que
que a gente falar a palavra tag significa uma marcação na linguagem HTML para um determinado conteúdo específico. Por exemplo, se eu quero um parágrafo, eu tenho uma tag que ela vai iniciar com um sinal de menor, o nome, a palavra reservada e o sinal de maior. Algumas tags eu preciso de um conjunto para iniciar e para finalizar o conteúdo. Então, por exemplo, para eu escrever um título, eu preciso de uma tag, de uma informação que vai iniciar o meu título, e aí todo o texto que vir depois dessa tag vai se transformar num título no navegador, e eu preciso de uma finalização para que o navegador consiga enxergar onde acaba o título. Então, algumas tags eu preciso de uma segunda para fechar, e outras tags são fechadas nela mesma, e a gente vai ver isso mais à frente. Mas entenda inicialmente que a tag ela é uma palavra reservada da linguagem ali, de marcação, que vai definir um tipo de conteúdo específico dentro da minha página. Então, ó, se eu olhar para essa imagem aqui, eu tenho basicamente a estrutura básica inicial de uma página HTML. A gente vai detalhar isso um pouco mais, mas eu tenho aqui a definição da versão do HTML que eu estou utilizando, o início específico de um documento HTML, ó, e o final do documento. Então, tudo que tiver aqui dentro significa que faz parte de um documento HTML. Essa parte aqui trabalha a respeito do cabeçalho de informações da página. Dentro dessa tag body, nesse intervalo aqui onde eu estou marcando, vai ser todo o conteúdo que eu consigo visualizar na página. E dentre outras informações aqui que a gente vai ver mais detalhado. Então, como eu falei, existe dois tipos específicos de tag. A primeira, tags que precisam ser abertas e fechadas. O que é uma tag aberta? Toda informação que começa com sinal de menor e termina com sinal de maior, e dentro tem uma palavra reservada específica, seja um parágrafo, seja um título, seja uma imagem, entre outras informações. E o sinal de fechamento de tag, ela é basicamente a mesma coisa que a anterior, que é o sinal de abertura, com a diferença que ela começa depois do sinal de menor com a barra. Isso significa o fechamento de uma tag. Então, toda vez que eu encontrar esse primeiro sinal aqui com a palavra reservada no meio, significa que eu estou abrindo uma tag, iniciando um conteúdo específico. Quando eu encontrar essa informação, essa estrutura aqui, significa que eu estou fechando, finalizando aquele determinado conteúdo. Tá? Então, se eu olhar na imagem anterior aqui, ó, a tag, por exemplo, vamos pegar a tag HTML. Eu estou inicializando a tag, significa que eu estou inicializando um conteúdo HTML na minha página. Então, ele só tem o sinal de maior, sinal de menor. Desculpa, sinal de menor, sinal de maior, né? E a palavra HTML no meio. No final aqui, quando eu finalizo o documento HTML, eu tenho, ó, ao invés do sinal de menor e maior e a palavra reservada, eu tenho também a barra. Tá? Então, essa é a estrutura básica de uma tag, a forma que eu escrevo especificamente uma tag. O segundo tipo que eu tenho é a tag que são fechadas nela mesma. Se eu chamar de void elements, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Como, por exemplo, BR. Essa tag ela serve para dar uma quebra de linha. Por exemplo, eu tenho um texto e eu quero que, a partir daquele ponto específico, o restante do texto seja jogado para a próxima linha do meu documento. Então, eu utilizo a tag BR para fazer essa quebra de linha. Tag BR não tem duas, não é um conjunto. Ela é fechada nela mesma. E a forma de fechar nela mesma é, antes do sinal de maior, eu colocar a barra. Tá? Então, eu tenho dois tipos. As tags que são em conjuntos, que são a grande maioria das tags que a gente vai utilizar. E as tags que são fechadas nela mesma. E como a gente vai ver detalhado cada uma das tags e para que ela serve, isso vai ficando mais fácil, talvez, de enxergar do que simplesmente a gente falando e comentando agora. Uma coisa interessante dentro da minha página, quando eu vou criar alguma página HTML, são os comentários. O que é o comentário dentro de uma página HTML, como em uma outra linguagem de programação também? O comentário ele é uma informação para quem está desenvolvendo, para o desenvolvedor da página. Ele não corresponde a parte do conteúdo. Quando o navegador enxerga um comentário, ele ignora aquele trecho
porque ele entende que é apenas uma informação e não faz parte do conteúdo. Tá? Então, para eu escrever comentários dentro de páginas HTML, por exemplo, se eu utilizar uma linguagem de programação C, JavaScript, PHP, Java, alguma linguagem de programação específica, a gente vai utilizar normalmente o barra ou barra asterisco e finalizar com asterisco barra. Né? No HTML, não. No HTML, como ele não é uma linguagem de programação, ele é uma linguagem de marcação, então a marcação específica que eu utilizo para comentários é sinal de menor, exclamação, menos, menos. Aí tudo que eu quero que seja comentário, eu vou colocar nesse intervalo. E para finalizar o meu comentário, menos, menos e o sinal de maior. Tá? Então, na hora que o navegador identificar esse trecho de código, ele vai identificar, isso é um comentário. Então eu vou ignorar, isso é apenas uma informação para o desenvolvedor. Beleza? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa para escrever uma página, para estruturar uma página HTML, a informação doctype HTML. Essa informação vai definir o tipo de documento. Na verdade, a gente está dizendo para o navegador qual é a versão do HTML que nós estamos utilizando. Quando a gente define doctype HTML, a gente está dizendo para o navegador, estou utilizando a última versão do HTML. Nesse caso, o HTML5. Nessa última versão, isso foi bem resumido, né? A gente pode simplesmente, através do doctype HTML, escrever isso e definir que o navegador já entende que a gente está utilizando a versão mais recente do HTML. Em versões anteriores, por exemplo, a gente precisaria desse cabeçalho completo, doctype, HTML, public, qual que era a versão específica, o tipo do código que a gente estava utilizando. Né? Então isso foi resumido e facilitou bastante aí a vida de quem está desenvolvendo. A segunda informação que eu preciso para a estrutura básica de uma página HTML. A tag HTML na linha de baixo, logo após o doctype. E por fim a tag /HTML, que é a última linha do meu código. Tá? Tudo que for parte da página vai estar entre esse início e fechamento de tag. Tá? Então o HTML delimita todo o meu documento. Então eu preciso iniciar com HTML e finalizar com /HTML. Logo após isso, uma coisa que é necessário também a gente colocar é a tag head. Essa tag diz respeito ao cabeçalho de informações da página. Tá? Tudo que eu vou ter de informações, o título da minha página, não o título do conteúdo, não é o título de um texto lá do conteúdo, título da página. E vai estar dentro dessa tag, dentro do limite do início e o final da tag head. Toda a informação, links para páginas CSS, configurações dos caracteres que a gente está utilizando, toda questão de configuração específica da página vai estar dentro da tag head. Por fim, né, como padrão ali da estrutura básica de um documento, eu tenho a tag body. Essa tag body diz respeito ao conteúdo da minha página. Então tudo que eu quero que seja visualizado no meu site vai estar dentro dos limites da tag body, do início e o final. Tá? Então essa é a estrutura inicial e básica para a gente começar a escrever uma página HTML. Então, para a gente visualizar isso na prática, né, eu vou pedir para você abrir o seu editor que você baixou aí, e a gente vai fazer realmente na prática ali a criação dessa estrutura básica. Então, vou entrar no meu editor aqui, eu estou utilizando o Sublime, tá? Primeiramente, eu vou salvar a minha página. Você pode salvar a sua página onde você preferir, tá? Eu vou salvar aqui. O que eu preciso para salvar? Para quem está utilizando o Sublime, eu vou clicar em File, Save, e aí eu escolho onde eu quero salvar. Lembra daquela estrutura de pastas que a gente falou lá, que criar? É interessante que você crie uma pasta só para salvar esses arquivos, esses documentos HTML. Tá? Então eu vou colocar numa pasta específica que eu criei aqui. Eu vou mostrar para vocês como que isso vai ficar salvo. O nome da página, antes de salvar, eu preciso definir um nome específico. Então eu posso colocar
Aqui, ó, aula 1. E aí eu sempre preciso terminar com a extensão .html, tá? Não está aparecendo para vocês aí, mas eu vou colocar a descrição aqui para que vocês consigam visualizar. Aula 1, o nome da minha página, esse nome pode ser qualquer um que você quiser. .html é obrigatório, tá? Então, se eu visualizar aqui onde eu salvei, ó, como eu salvei ele como .html, se eu visualizar esse arquivo aqui, eu entrar em aula 1, que é onde eu salvei o meu arquivo, ó, vou aumentar aqui para você conseguir visualizar. Eu já tenho aqui o meu arquivo com o símbolo do Google Chrome, que é meu navegador padrão. O nome desse arquivo é aula 1. Então, se você salvou o seu arquivo e ele não está aparecendo o símbolo do Google Chrome ou do navegador que você utiliza, significa que de alguma forma você salvou o final errado. Então, vai lá, clica de novo em File, Save As, e aí define um nome específico .html, beleza? Então vamos aqui para o nosso editor. E aí o que a gente precisa? Vamos pegar nossa estrutura básica. Doctype HTML. Vou criar aqui a minha tag HTML. Perceba que no editor ele já fica com a tag com a cor diferenciada. E no Sublime, só de eu digitar um sinal de menor e barra, ele já fecha a tag para mim, que é necessário. Então, todo o meu conteúdo vai estar aqui nesse intervalo, ó, entre o início da tag HTML e o final da tag HTML. Próxima instrução que eu preciso colocar é a instrução read. Tá? Essa instrução ela é um cabeçalho de informações, não é o conteúdo da minha página. Tá? Tudo de configurações e informações necessárias vai estar aqui dentro dessa parte específica. Tá? A próxima informação que eu preciso colocar logo após o read é a tag body. Tá? E aí eu fecho a tag body. Essa parte aqui eu vou até colocar como comentário. Essa parte diz respeito ao conteúdo da página. E essa parte diz respeito ao cabeçalho de informações. Perceba que o comentário ele traz uma cor diferenciada na minha página. Vamos visualizar o exemplo disso, para você enxergar como o read faz parte do cabeçalho de informações. Eu vou colocar uma das tags que ele possui aqui, que é a tag title, é de título. Eu vou colocar aqui, ó, aula 1 HTML. Vou salvar. Antes de visualizar, eu sempre preciso salvar, né? Se você estiver no Sublime, só dá o Ctrl S. Se eu não salvar, eu não consigo visualizar os efeitos das modificações que eu fiz, tá? Então, terminou de editar, Ctrl S, salva, e aí você pode visualizar o navegador. Eu vou lá na minha pasta, onde eu salvei o arquivo, tá? Então, eu vou lá na minha pasta onde eu salvei o arquivo, vou abrir aqui para vocês. E aí eu vou na minha pasta e vou dar 2 cliques no arquivo. Quando eu dei 2 cliques no arquivo, ele vai aparecer no meu navegador. Professor, mas eu coloquei ali aula 1 HTML, não apareceu nada no navegador. Por quê? Eu coloquei dentro da tag read. Da tag read não corresponde especificamente ao conteúdo da minha página. Por isso que eu não consigo visualizar nada. Então, se eu olhar aqui, ó, na parte superior aqui, não sei se você consegue visualizar, tá bem pequeno aqui. Na parte superior da minha página, ó, onde o título foi mostrado, ó, aula 1 HTML. Foi mostrado nessa parte. O título que eu coloco dentro do read, ele corresponde à informação que vai vir na aba aqui do meu navegador. É uma informação da minha página. Agora, se eu for lá no meu editor e modificar o body, colocar aqui, ó, olá
mundo. Ctrl S para salvar. Quando eu visualizo no navegador e atualizo a minha página, agora eu tenho o conteúdo. Tá? Então, voltando aqui, eu tenho a tag Head, que é cabeçalho de informações, a tag Body, que é onde a gente vai colocar especificamente o conteúdo da nossa página. Beleza? Essas são as informações iniciais que a gente precisa para desenvolver e criar uma página HTML. A partir daqui a gente já começa a trabalhar com textos e inserir conteúdos dentro das nossas páginas. Beleza? Até a próxima aula. Até mais.